Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço de entendimento das lições bíblicas. Hoje o papo é sobre a lição 4 dos jovens da CPAD. Um momento, assim, bem tenso, né? Aquele encontro de Paulo em Jerusalém, que está lá em Gálatas 2. Isso mesmo. Vamos falar sobre essa visita e a treta com os tais falsos irmãos. Exato. A gente vai usar a lição e o texto de Gálatas para entender como Paulo defendeu o evangelho que ele pregava, sabe? E como é que a igreja lidou com essa questão dos não-judeus na fé. Pois é um ponto-chave para a gente sacar a universalidade do evangelho. Mas também para ver os perrengues que eles passaram, né? Culturas diferentes, interpretações. Sim, como Paulo se virou nessa situação delicada em Jerusalém. Exatamente. Bom, a lição começa falando da volta de Paulo a Jerusalém, 14 anos depois, né? Com Barnabé e Tito. Ele diz que subiu por revelação. Isso já dá um peso diferente para a viagem, certo? Totalmente. Ele não foi porque chamaram ou por pressão, foi direção divina, é o que ele afirma. Isso reforça a autoridade da mensagem dele. Ele foi lá expor o evangelho que pregava aos gentios para os líderes, né? Para garantir que o trabalho dele não era em vão. E aí entra Tito na história. Um grego, não judeu, no meio dessa conversa toda. Uhum. A lição destaca que ele não foi forçado a se circuncidar. E aí o negócio esquenta, né? Exato. Tito vira o caso de estudo, digamos assim. A presença dele ali, um gentil não circuncidado na equipe de Paulo, batia de frente com a galera que Paulo chama de falsos irmãos. Esses eram os judaizantes, certo? Cristãos judeus que achavam que os gentios tinham que seguir a lei de Moisés para serem salvos. Circuncisão e tudo. Isso. Queriam impor essa carga, essa servidão, como Paulo diz. Achavam que a fé em Cristo não bastava sem a lei. E Paulo? A lição diz que ele não cedeu nem por uma hora. Que firmeza! Pois é. Para ele não era só uma questão cultural, tipo um detalhe. Era o coração do evangelho que estava em jogo. Ceder ali seria dizer que a salvação pela graça, só pela fé, não era suficiente. Seria invalidar a própria mensagem que ele levava aos gentios. Era uma questão de salvação mesmo. Entendi. A coisa era bem mais profunda. E as colunas de Jerusalém? Tiago, Pedro, João, como eles reagiram a Paulo, a Tito, a essa defesa toda? Olha, o relato de Paulo é que eles, na verdade, não acrescentaram nada à mensagem dele. Não impuseram regras extras. Pelo contrário, reconheceram a graça que Deus deu a Paulo para essa menção específica com os gentios. Sério? Então não teve um confronto direto ali com os líderes principais? Parece que não nesse nível. O resultado foi um aperto de mãos, a destra de comunhão, um gesto forte de parceria, de reconhecimento. Ah, interessante. Então foi tipo uma divisão de tarefas. Pedro mais focado nos judeus, Paulo nos gentios. Basicamente isso. Pedro para circuncisão, Paulo para incircuncisão. Mas atenção, não eram dois evangelhos diferentes de jeito nenhum. Certo. Gálatas 2, verso 8, é claro, o mesmo Deus que agiu em Pedro, agiu em Paulo. A fonte era a mesma, a mensagem central também. O que mudava era o público e a não exigência da lei mosaica para os gentios. Entendi. A base era a mesma. Salvação pela fé em Cristo. Exatamente. E no final, a única coisa prática que pediram foi para lembrar dos pobres. Algo que Paulo até já fazia, né? Sim, isso é bem significativo. Mostra que, no meio da discussão teológica toda, a prática do amor, o cuidado com o necessitado, continuava ali super importante. E a lição até aproveita para contrastar, né? O apóstolo autêntico, como Paulo, humilde, trabalhador, focado em Deus, versus os falsos, talvez arrogantes, buscando status ou até grana. Um alerta que vale até hoje. Faz sentido. Então, para fechar a conta, esse encontro em Jerusalém foi, na verdade, uma grande vitória para o Evangelho da Graça. Sem dúvida. Confirmou que a fé em Cristo basta. Para judeu, para gentil. Sem precisar colocar o peso da lei em quem não era judeu. Isso. E reforça para a gente hoje a importância de ter discernimento, né? Ver quem são os líderes que realmente seguem a verdade do evangelho, que servem com humildade, e quem talvez esteja tentando colocar fardos, distorcer a mensagem por outros motivos. Esses falsos irmãos podem aparecer de outras formas, né? Podem, com certeza. A dinâmica pode se repetir. Fica então a reflexão, né? Olhando para os nossos dias. Como a gente mantém a essência do Evangelho firme
sem negociar a verdade da graça, mas ao mesmo tempo sendo sensível às culturas, sem criar barreiras desnecessárias que nem Cristo criou. É um equilíbrio delicado, um desafio constante para a igreja em todo lugar. Com certeza. Algo para a gente continuar pensando.